Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live da Valkyria. Hoje a gente vai falar sobre como chamar a atenção do seu cliente ideal. Pois é, um assunto bem pertinente aí para quem está querendo prosperar e viver de design de maneira rentável. Lembrando que a gente tem essas lives na segunda-feira, às 13 horas, e o objetivo é que a gente possa se fortalecer enquanto área, do design, para que mais pessoas possam viver dessa profissão de maneira próspera e rentável. Então toda segunda a gente tem esse encontro marcado no nosso Instagram e essa é uma live de conteúdo. Nessa live especificamente eu vou falar sobre como chamar a atenção do seu cliente ideal e na sequência a gente vem ter uma live de perguntas e respostas e uma live de portfólio na sequência com meu sócio e líder de criação da Valkyria, Matheus Pinto, e uma live de mentoria na próxima também. Então se você quer participar desses dois momentos com a gente, e eu vejo que é uma oportunidade bem rica para crescer, para poder ter um feedback, poder tirar as dúvidas mais especificamente dentro da sua realidade, é uma excelente oportunidade. Então se inscreva, tem um link na bio. Conte por que a gente deve chamar você para participar desses momentos. Beleza? Muito bem. Então, como chamar a atenção do seu cliente ideal? Agora, antes de falar, como chamar a atenção, quero dar um passo para trás e pensar nesse ideal. Então, quem é esse cliente ideal? A gente já falou algumas vezes aqui a respeito do pitch, do perfil ideal de cliente hoje. E tem esse destaque para o hoje, porque não necessariamente ele vai ser o mesmo para sempre. E é bom que ele não seja, porque isso demonstra que a gente está evoluindo, que a gente está galgando novos patamares dentro do design, conquistando clientes melhores, maiores, por que não também, e que estejam dispostos a investir no nosso trabalho, investir na nossa entrega e também no seu próprio negócio, porque à medida que a gente vai entendendo que design é valor e design é um investimento, a gente consegue passar isso para o nosso prospect, que futuramente pode ser o nosso cliente. Então, quem é o nosso cliente ideal? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter claro antes de querer chamar atenção, porque se a gente não sabe para qual caminho a gente quer ir, qualquer caminho serve, Já dizia lá o coelhinho no Alice do País das Maravilhas. Então a gente precisa ter clareza em relação a quem é esse tipo de cliente que a gente entende que é o ideal para a gente, para o nosso negócio. E o cliente ideal da Valkyria é o cliente ideal da Valkyria, não é o mesmo cliente necessariamente de você que está aí nos assistindo. Então, por isso é importante que isso seja uma avaliação bem pessoal mesmo, bem da empresa, olhando para dentro, para que tenha isso mais verdadeiro assim, dentro de si. Então, critérios para se definir o pitch. Eu já falei sobre isso em outras lives, mas sempre é bom reforçar. Então, a gente tem 3 critérios básicos para a definição do perfil ideal de cliente hoje. O primeiro deles é o setor, ou seja, qual é o setor que a gente quer atender? Idealmente, não quer dizer que a gente vai só atender empresas desse segmento. Não, perfil ideal de cliente é aquele que a gente vai atrás, que a gente prospecta e não aquele que a gente reage, que nos procura. Não quer dizer que a gente vai fechar a porta para uma empresa que nos procura, que não faz parte desse perfil ideal de cliente. Muito pelo contrário, a gente recebe com alegria porque a gente não precisou fazer o esforço de ir atrás. Não precisou fazer o esforço de ir atrás é um pouco ilusão, porque a gente faz um esforço de ir atrás. A cada projeto que a gente entrega, a cada publicação que a gente faz, a cada case que a gente compartilha no nosso Behance, tudo isso faz parte desse trabalho de conquistar essa demanda reativa. Mas a gente tem que ter clareza de qual setor que a gente quer trabalhar. Então a Valkyria, por exemplo, trabalha com bens de consumo, empresas que estejam dentro desse universo bem de consumo. Aí pode entrar utilidade doméstica, perfumaria, indústria de bebidas, indústria de alimentos, porque a gente tem produto
embalagem e marca, né? Essas 3 entregas principais. Então, bem de consumo é bem amplo e isso é bom, né? Porque a gente tem um espectro grande de empresas, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque a gente precisa priorizar e definir quais empresas que a gente vai de fato ir atrás. Mas para isso a gente tem mais 2 critérios que vão afunilando esse processo de escolha do perfil ideal de cliente. O segundo critério é o porte da empresa e o momento em que ela se encontra. Ou seja, é uma empresa startup, é uma empresa média, é uma empresa grande e familiar, é uma empresa de grande porte, multinacional. De qual empresa que a gente está falando, né? Onde a gente quer chegar? Que tipo de cliente a gente quer atender? Então o porte e o momento da empresa é fundamental para a gente fazer essas escolhas e começar a afunilar. A gente diminuir esse espectro que é tão amplo, no nosso caso, de bens de consumo. Você pode ter outras possibilidades, pode focar no nicho de profissional liberal, pode focar, enfim, advocacia, pessoas que trabalham com alimentação, pequenos comércios, o que for, mas é preciso ter essa clareza, né? Agora, pequenos comércios têm um tanto de oportunidades, a gente precisa entender qual que é o porte desse pequeno comércio, por exemplo, qual que é o momento que esse comércio está vivendo. É uma empresa que tem uma loja, uma empresa que está em expansão, vai abrir franquias, tudo isso faz parte dessa definição e dessa escolha, né? Dessa escolha de cliente. Então, esse é o segundo critério, né? O porte e o momento. No caso da Valkyria, a gente procura empresas que têm mais de 100 funcionários, e aí já nos dá uma ideia de grande porte. E também são empresas que estão em crescimento ou em ascensão, assim, né? No sentido de estarem já faturando uma quantidade significativa no seu negócio. Isso é importante para a gente porque a gente sabe que ali podem existir novas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Então esse é o segundo critério. E o terceiro critério está relacionado aos valores e à cultura dessa empresa. Então como é que é os valores dessa empresa? Tem sinergia com os nossos valores? Sim ou não? Como é que é a cultura dessa empresa? Ela acredita no design? Ela já investiu em design antes? Teve uma experiência prévia? Porque isso, no nosso entendimento, é muito bom. Se a empresa já teve uma experiência preliminar, e melhor ainda se foi boa, né? Porque aí a gente já entra num terreno em que o design ele tem os seus adeptos, né? Ele tem as pessoas ali que acreditam no design. Isso facilita a entrada da Valkyria, no nosso caso, né? Nessa empresa. Então, o perfil ideal de cliente hoje da Valkyria é isso. São empresas de bens de consumo, que têm mais de 100 funcionários, estão em crescimento, que valorizam o design e, se possível, já tiveram uma experiência prévia com a nossa área, né? Pode ser com uma empresa concorrente, pode ser com freelancer, pode ser até com o setor interno. Isso é muito bom no nosso entendimento, tá? Então, de novo, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido para o momento de cada um, né, que tá assistindo. Então, ideal é aquele que eu vou atrás, é o que eu idealizo, é realmente o meu alvo, né, para quem eu vou direcionar os meus esforços de forma ativa. E o possível, né, tem o ideal e tem o possível. E o possível é aquele que a gente vai atender, porque muitas vezes o cliente ideal ainda não nos contratou, né, ainda não nos deu um voto de confiança e, de fato, acreditou no nosso projeto de empresa, na nossa inovação, na nossa consultoria. Então a gente precisa também entender que a gente precisa pagar as contas e fazer a roda girar. E para isso a gente tem aqueles clientes que são os clientes possíveis, que batem na nossa porta, o que é muito bom. Então, olhar para isso também, né? Tem o ideal que eu vou atrás e tem o possível, que é aquele que eu atendo, que eu reajo muitas vezes diante de uma oportunidade de projeto, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, né? A gente entender quem é esse cliente ideal para a gente hoje, no nosso momento em que a gente está, com os valores que a gente pode praticar, ou melhor, os preços que a gente pode praticar, né? Porque valor, quem coloca é os olhos do cliente. Então a gente precisa internalizar isso
bem claro, né? A diferença entre custo, preço e valor. Então, o primeiro passo é esse, entender quem é o nosso cliente ideal. O segundo passo, para a gente poder chamar atenção, é entender quem são as pessoas dentro desse cliente ideal. Porque no nosso caso, né, que a gente está falando de empresas de mais de 100 funcionários, tem muita gente ali. A gente precisa entender quem são as pessoas que estariam tomando as rédeas de um projeto de inovação. Quem são as pessoas que tomariam uma decisão para contratar a Valkyria? E aí a gente pode fazer esse mapeamento e procurar entender onde estão essas pessoas, né? Como é que eu contato essas pessoas? Será que é via LinkedIn? Será que é ligando para a empresa? Será que é mandando um direct no Instagram? Enfim, cada empresa tem uma realidade e a gente precisa entender essas nuances, né, que tem nesse processo comercial. Então, a melhor forma de abordar essas pessoas também vai depender muito de quem é o seu cliente ideal. Se o seu cliente ideal for um pequeno comércio, provavelmente essa estratégia de prospectar no LinkedIn, de entrar em contato com a pessoa, talvez não surta tanto efeito, talvez não tenha a mesma eficácia. Por isso que a gente precisa entender quem é o cliente ideal primeiro e aí avaliar as possíveis formas de entrar em contato com essas pessoas, de chamar a atenção delas. Então, esse é o segundo passo. Retomando, primeiro passo, entender quem é o cliente ideal. Segundo passo, quem são essas pessoas? Porque a gente está falando de empresa, né? Cliente ideal, empresa ideal. No fim das contas, são pessoas. A gente está olhando para uma empresa, mas dentro dessa empresa, que é um organismo vivo, tem pessoas com sentimentos, pessoas com objetivos, com aspirações, e a gente tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Então é um desafio, né? Mas esse é o segundo passo, entender quem são essas pessoas e a melhor forma de chegar até elas com uma mensagem. Aí agora vamos para os 3 passos para chamar a atenção, no nosso entendimento, tá? De novo, aqui a gente está compartilhando aquilo que é a nossa verdade e aquilo que a gente fez e praticou e viu que de certa forma faz sentido, tá? Então, a primeira forma de chamar a atenção do seu cliente é trabalhar a consciência da sua marca, o que muitos chamam de awareness, né? Awareness de marca. Então, o que eu vejo que é possível de trazer mais consciência para o universo, né? Para o público, de uma certa forma, da sua marca, é publicar conteúdo. É um conteúdo para trazer mais autoridade. E esse conteúdo, eu não estou falando que é ensinar o seu cliente, talvez, sobre cores, sobre isso, sobre aquilo. Isso é uma lógica muito mais que eu vejo focada assim, para o nosso público de design. A Valkyria começou publicando conteúdo para cliente. E hoje a gente publica conteúdo para designers, porque a gente entende que dentro das empresas que a gente almeja trabalhar, ou seja, dentro do nosso perfil ideal de cliente hoje, tem designer trabalhando lá dentro. Então, a gente publicar um conteúdo de qualidade e instruir quem está dentro das empresas faz mais sentido para a gente do que publicar um conteúdo para CEO ou para outros profissionais do marketing, talvez que estão nessas empresas, né, num cargo mais de gestão. A gente começou fazendo isso e fez sentido por um tempo, mas aí a gente começou a dar o segundo passo, né? Por isso que você tem que se perguntar, faz sentido para o meu perfil ideal de cliente hoje eu publicar conteúdo? E que tipo de conteúdo que faz sentido para ele? Porque no início do nosso Instagram, do nosso LinkedIn, a gente só publicava case da Valkyria, só publicava projeto, era projeto atrás de projeto. E fez sentido por um tempo, dentro daquela estratégia que a gente tinha lá atrás. Então, a gente utilizava o próprio Instagram, o próprio LinkedIn como outros mecanismos de exibição de portfólio, né? E até hoje publica cases ali porque
faz sentido a gente reforçar também essa autoridade dentro do design a partir dos projetos, que são a nossa entrega. É aquilo que a gente consegue criar valor para as pessoas também a partir dos projetos e gerar evolução para os negócios. Então, faz sentido para o seu pitch publicar conteúdo? Então invista nisso. Essa é uma forma de trazer mais consciência para a sua marca enquanto estúdio ou enquanto freelancer, no nosso entendimento, tá? Segundo ponto, dentro dessa lógica de awareness, participar de concursos de design. Faz sentido para o seu pitch isso? De novo, né? Hoje faz muito sentido para nós. Inclusive a gente já foi procurado por uma empresa que é uma referência para a gente em termos de marca, de serviço, de negócio, que eu acredito que boa parte das pessoas que nos seguem são fãs dessa marca, são clientes dessa marca. E essa empresa nos procurou porque ela nos encontrou lá na lista dos vencedores do Prêmio Brasil Design Award, com um trabalho que a gente fez de design de produto. Então, eu comecei a enxergar mais valor ainda nos concursos de design, porque virou ali uma vitrine, né? Uma vitrine em que algumas pessoas buscam quem está realmente recebendo prêmio, né? Quem está ali como uma referência, como os campeões do design no Brasil. Agora, para a gente faz sentido participar. Dependendo do momento profissional em que você esteja, talvez não faça sentido participar de concurso de design, mas pode ser que faça sentido você participar de feiras do Sebrae, que vão ter empreendedores lá, profissionais liberais, divulgando seus trabalhos, e você pode estar lá visitando essas pessoas também. Então tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento onde é que estão as pessoas que fazem parte dessas empresas que, para mim, são o nosso perfil ideal de cliente hoje. Então, essa leitura é preciso fazer. Onde é que essas pessoas estão, né? Que eventos que elas estão frequentando? Hoje está mais complicada essa situação, né? Mas é preciso ter esse critério, assim, né? De ir atrás dessas pessoas a partir desse entendimento de onde elas estão. Então, esse é o segundo aspecto para aumentar a consciência da sua marca, né? E o terceiro é o portfólio. Eu vejo que o portfólio atualizado, um portfólio em que você tem clareza daquilo que você quer mostrar, das informações que você quer compartilhar. A gente tem um post a respeito disso, né, de portfólio, e tem umas dicas bem interessantes ali. Eu recomendo que você leia e também participe das lives com o meu sócio, o Matheus Pinto, que trazem muitos insights, né, do que colocar e do que não colocar no portfólio. Mas uma coisa é certa, assim, né? Os cases, por exemplo. Que cases colocar? Essa é uma dúvida que surge muito, assim, né? E eu diria e digo que é aqueles cases que você quer ser procurado por aquilo, né? Então, se você trabalha com identidade visual, não vai postar um case de site, por exemplo, né? A menos que isso faça muito sentido para a entrega e aquilo consiga passar para o seu cliente até uma noção de amplitude de repertório, de portfólio e tudo mais. Agora, a gente precisa compartilhar aquilo que faz sentido para que as outras pessoas nos vejam como especialistas. Então, poxa, eu sou especialista nisso. A Valkyria tem essa especialidade no design com um foco em produto, marca e embalagem. A gente já fez projetos de eventos, a gente já fez projetos de site, a gente já fez alguns projetos assim, que estão totalmente fora desse universo de produto, marca e embalagem, apesar de serem design, né? Sinalização, só que não é a nossa especialidade e não é por isso que a gente quer ser reconhecido e procurado. Então a gente vai compartilhar somente os cases de produto, marca e embalagem. Fechou? Então, esse é o meu entendimento, assim, né, das dicas para trazer mais consciência de marca. De novo, publicar conteúdo, só que isso precisa fazer sentido
para o seu pitch, né? O seu pitch precisa consumir esse conteúdo, senão não adianta nada para trazer autoridade. Participar de concursos de design, de novo, ou feiras, ou outras coisas que você possa ser visto, né, pelo seu perfil ideal de cliente. E também o portfólio atualizado. Então, tudo isso para trazer mais consciência para a sua marca, seja você um freelancer, né, uma marca pessoal, ou seja você um estúdio. Beleza? Então, esse foi o primeiro ponto para chamar a atenção do seu cliente ideal. O segundo ponto é criar valor real e direto para o seu cliente. E como que a gente faz isso? Sabendo quem é o perfil ideal de cliente e sabendo como você vai abordar ele da melhor forma possível, você pode compartilhar com esse cliente um conteúdo rico que vai agregar alguma coisa no negócio dele. E pode ser um artigo, pode ser uma pesquisa que fizeram do segmento dele, pode ser um reporte de tendência que vai mostrar a importância que as marcas têm de atualizarem a sua identidade visual, por exemplo, porque o consumidor do futuro está olhando muito para isso, está olhando muito para a linguagem visual. Então pode ser uma maneira de você chamar a atenção desse cliente ideal. Poxa, nem é meu cliente ainda, nem é meu parceiro, nem é meu fornecedor, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos escolher parceiro, né? Nem é meu parceiro ainda e já tá me dando algum conselho a partir desse conteúdo, né? Já está me dando informação, e isso tem muito valor. As pessoas reconhecem esse valor e abre uma porta, né? Abre uma porta quando a gente doa, né? Quando a gente serve, porque o nosso conceito de venda é esse, né? Primeiro sirva, depois venda. Então a gente sempre procura entregar o máximo de valor desde o primeiro contato. E como que a gente faz isso, né? Muitas vezes é através de um conteúdo assim, que a gente manda para um cliente porque lembrou dele, porque viu que aquilo lá faz muito sentido para o negócio dele, ou às vezes é até uma provocação. Pode ser uma provocação. Olha, a empresa X, que é teu concorrente, acabou de fazer um trabalho de renovação da marca, por exemplo, né? Fez um rebranding, fez um redesign de identidade visual, ou fez um redesign de embalagem, ou lançou uma nova linha de produtos, no nosso caso, nessas 3 entregas, e a gente faz essa provocação porque é uma forma da gente contar muitas vezes para esse cliente, porque a gente tá num mundo em que a informação ela vem muito rápido. A gente está pesquisando referências, a gente está olhando para o nosso mercado o tempo todo, e isso nos coloca num lugar de privilégio, assim, né? Muitas vezes o próprio cliente ideal, o próprio prospect lá, ele não está olhando para o lado, muitas vezes ele está lá no dia a dia, né? Tentando solucionar os desafios que se apresentam para o negócio dele. Então não dá tempo de olhar para a concorrência, não dá tempo de olhar muitas vezes o que o concorrente lançou, o que é tendência, o que o consumidor do futuro tá esperando. Então se a gente vem com essa entrega, né, sem esperar algo em troca, a gente abre uma porta. A gente abre uma porta e pode realmente iniciar ali uma relação comercial. Então o cliente se abre, o cliente vai falar dos desafios, poxa, que legal, né? Meu concorrente, também preciso me mexer. E, pois é, a gente está aqui para auxiliar, se for preciso, né? E se você entender que é necessário nesse momento, a gente está aqui, né? Então, se colocar também a serviço dessa empresa, né? Desse cliente que a gente está ali entendendo como ideal para o nosso negócio. Então, esse é o segundo aspecto, né? Criar valor real e direto para esse cliente a partir de um conteúdo, de um reporte, de uma pesquisa que a gente viu, de uma informação privilegiada que a gente pode ter recebido. Assim, informação privilegiada parece um segredo, né? Que não poderia ter sido falado, mas às vezes alguém lançou uma coisa, a gente viu numa feira
e pode estar antecipando uma coisa para o nosso cliente que ele ainda não sabe. Então, isso é valor, acreditem, é valor. E o terceiro e último aspecto para a gente chamar a atenção do nosso perfil ideal de cliente hoje é entregar algo que ainda tem um pouco mais de valor, no meu entendimento, né? Que é um diagnóstico do negócio dele sem compromisso ou um projeto de degustação. Sim, a gente vai trabalhar na frente. E isso nos trouxe alguns clientes muito importantes na nossa história. E eu não me arrependo nem um pouco de ter trabalhado de graça em alguns projetos para a gente trazer esses clientes para dentro de casa. Fez parte da nossa história e faz ainda, né? Se a gente entender que para conquistar o cliente XPTO, que está num momento incrível, que está, né, crescendo, que tem mais de 100 funcionários, que está dentro dos bens de consumo, que valoriza o design, se a gente entender que é importante a gente conquistar esse cliente e para isso a gente precisa mostrar que a gente é bom e para isso a gente precisa criar um projeto fictício, um projeto sem compromisso para esse cliente, para que ele possa entender como a gente trabalha e qual o nível de entrega que a gente tem, a gente vai fazer. Então, esse é a cereja do bolo, assim. É uma coisa que não é simples, né? Demanda muito da empresa, porque são horas e pessoas que precisam estar ali para aquele projeto, que não está pagando nada para isso, né? Mas é uma aposta, é um investimento que a gente faz para conquistar um cliente ideal. Então, essa é a terceira e última dica para chamar a atenção do cliente ideal. Falei, vou tomar uma aguinha aqui. É isso aí. Então, só retomando aqui, galera, para ficar bem claro o que eu falei, fazer um resuminho, para a gente encerrar essa live e poder interagir um pouquinho. Então, falamos de como chamar a atenção do seu cliente ideal, mas para isso a gente precisa entender, primeiro, quem é o cliente ideal, né? Quem é o perfil ideal de cliente hoje. E é hoje porque ele tende a mudar. E é bom, saudável que ele mude, porque isso vai mostrar que você está evoluindo enquanto designer, né? Conquistando novos, melhores e maiores clientes. Então, esse é o primeiro aspecto. Definir isso é muito importante. E para isso, a gente tem 3 critérios. O critério do setor, onde a gente vai entender para qual setor que a gente quer trabalhar, né? Onde é que está esse cliente que eu quero servir. Porte e momento da empresa, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o momento que ela vive. Valores e cultura. É uma empresa que acredita no design, ela já teve experiências anteriores com design, sim ou não? Como é que é os valores e a cultura dessa empresa? O que ela valoriza? A gente tem isso como um aspecto, né? Um critério de já ter experiência preliminar, mas pode ser que o seu perfil ideal de cliente não tenha e está tudo bem, né? Você precisa entender a sua realidade, o seu momento e adequar essa construção do pitch para o seu negócio. Então, lembrando que o cliente ideal é aquele que a gente vai atrás e o cliente possível é aquele que a gente atende. E ele pode vir de N formas, ele pode vir de uma forma reativa, ele pode vir até de uma forma ativa, né? Mas não dando tanta ênfase assim como a gente dá para o perfil ideal de cliente hoje. Então, esse é o primeiro ponto, a gente conseguir entender quem é esse perfil, né? Quem é esse cliente ideal para o nosso momento enquanto designers ou enquanto estúdio ou enquanto freela, o que for, né? Como for a sua configuração. Dado isso, a gente precisa entender onde estão
esses contatos ideais, né? Quem são as pessoas que estão dentro dessas empresas e qual a melhor forma de abordar elas. Se é uma visita, eu vou fazer uma visita. Se é um telefonema, eu vou fazer um telefonema. Se é uma abordagem via LinkedIn, eu vou fazer uma abordagem via LinkedIn. Então, é um aspecto bem de entender cadê essas pessoas, onde elas estão. Depois disso, a gente precisa trabalhar os 3 aspectos para chamar a atenção. Então, o primeiro deles é aumentar a consciência da nossa marca. E aí a gente pode publicar conteúdo, a gente pode, para trazer mais autoridade, né? Só que tudo isso tem que fazer sentido para o seu perfil ideal de cliente hoje. A gente pode participar de concursos de design e a gente precisa manter o portfólio atualizado com as informações e cases que façam sentido para aquilo que a gente quer ser procurado como especialista. Então, essa é a dica da consciência de marca. Depois a gente pode ter a segunda, né, alternativa para chamar atenção, que é criar valor real e direto para esse cliente a partir de um conteúdo, de um artigo, de uma pesquisa, de um reporte ou até mesmo de uma informação privilegiada, de um lançamento de um concorrente que a gente ficou sabendo. Então a gente vai contar isso para o cliente, vai entregar esse valor para ele, para que ele possa fazer com aquela informação aquilo que ele quiser e ao mesmo tempo abrir uma porta para a gente, né? Para nós enquanto designers que estamos ali prospectando esse cliente ideal. E o terceiro e último aspecto para chamar a atenção do cliente ideal é entregar um valor ainda maior, né? Que pode ser um diagnóstico do negócio dele sem compromisso, pode ser um trial, que a gente chama, né? Um projeto de degustação, a gente pode fazer uma simulação de uma nova linguagem visual, a gente pode fazer uma sugestão de repacking da embalagem, a gente pode fazer uma sugestão de uma nova linha de produtos, tudo é válido, né? A gente precisa olhar o que a gente pode fazer com o tempo que a gente tem, com os recursos que a gente tem, visando, né, trazer esse cliente para dentro e chamar a atenção desse prospecto. Então é isso que eu tinha para falar hoje e falei. Temos dúvidas aqui? Temos algumas. Vou dar uma olhada aqui. Pergunta do Tiago. Fala um pouco melhor dessa degustação. Que tipo de serviço você acredita ser bom para degustação? Boa pergunta, Tiago. Eu entendo que é o serviço que você entrega. No caso da Valkyria, a gente já fez degustação para design de produto, já fez degustação para embalagem. Para identidade visual é um pouco mais complicado, né? Porque é um trabalho que não dá para a gente ficar gerando alternativa de logo assim sem fundamento, né? Sem ter feito todo um trabalho preliminar. Não quer dizer que a gente possa fazer isso para produto e para embalagem também, né? A gente precisa do 2PCA, né? A gente precisa de processo, a gente precisa de profundidade, a gente precisa de consistência, a gente precisa entregar uma solução adequada também. Agora, eu vejo que no caso de identidade visual, a gente não precisa entregar necessariamente uma degustação de um logotipo. A gente pode trabalhar num nível mais estratégico, olhando para slide de personalidade, por exemplo. A gente pode fazer uma tríade de posicionamento, né? Entendendo aquilo que é relevante para as pessoas, fazer perguntas mesmo, né? Posso fazer um diagnóstico aí do teu negócio sem compromisso e rodar essa ferramenta, por exemplo, que é a tríade de posicionamento, e ela vai nos trazer muitas informações. A gente vai ter noção da maturidade que está esse negócio, se tem uma base sólida, né, para a construção de uma estratégia, e isso vai trazer uma série de questionamentos para o seu cliente também, né? A partir do momento que a gente pergunta, surgem novas perguntas da parte desse prospect, e isso pode, de novo, abrir a porta, né, que a gente precisa para entrar e para oferecer esse serviço de design. Então, basicamente, foi isso que a gente fez, tá? Trabalhando quando o projeto era de marca,
a gente olhava mais para ferramentas, né? Fazia algumas ferramentas com o cliente, né? Aplicava essas ferramentas de forma gratuita e o cliente enxergava o negócio dele de uma outra forma. E aí abria-se uma porta para a gente oferecer o nosso serviço de design, propriamente dito, né? De marca, no caso. Mas para embalagem é mais fácil, assim, né? A gente já pega e já pode sair criando. Só que é importante dizer que esses projetos, eles não têm a pretensão de serem implementados depois. São projetos fictícios, muitas vezes, né? A gente pede para o cliente alguma oportunidade de projeto que ele esteja pensando, algum desafio que passou pela cabeça dele, ele nos passa esse briefing e a gente faz em cima desse briefing, mas deixa claro que aquilo não é algo para ser implementado, porque ele foca exclusivamente na fase de ideação, né? Quando a gente está fazendo um projeto de degustação, a gente ignora 3 fases da nossa metodologia, porque senão seria muito desafiador por conta da rentabilidade. A gente estaria investindo muitas horas em algo que não está pagando, né? Não tá entrando dinheiro para aquilo, né? Está sendo uma aposta da nossa parte. Então a gente negligencia a imersão, a gente não faz reunião como a gente costuma fazer com um cliente regular, não tem a fase de descoberta, que tem toda uma pesquisa, entrevista, imersão em contexto, né, no ponto de venda. A gente não vai a campo necessariamente, né, quando é um projeto de degustação, não faz uma síntese, né, que é o mapeamento dessas oportunidades. A gente vai direto para a ideação, para a geração de alternativas, né? Usa a nossa capacidade criativa para colocar essas ideias de pé e apresentar para o cliente. Então é como a gente faz aqui, tá? Mais uma aqui. Pergunta. Vixe, eu não consigo. Da Nex? Pode ser. Depois você me corrige aí. Qual a sugestão para quem está começando agora em uma microempresa? Urgência. Poxa, urgência. Olha, então, a sugestão para quem está começando agora eu acho que não é diferente do que eu falei aqui, né? De entender quem é o perfil ideal de cliente hoje, porque o perfil ideal de cliente quando a gente começou há 8 anos atrás é completamente diferente do perfil ideal hoje. Então lá atrás a gente trabalhava muito para amigo, para família, para networking, então não tinha essa diversidade de clientes reconhecidos que a gente tem hoje. Não tinha Faber-Castell, não tinha Bev, não tinha Boticário, não tinha Bung, não tinha, enfim, tantos outros, Grendene, que a gente atende hoje. Então tinha ali o primo do Matheus, o tio da minha esposa e não sei quem. Então é fortalecer o networking. Eu acho que para quem está começando é isso, assim, né? A dica principal é olhar para quem a gente conhece e para quem os nossos amigos e familiares conhecem, para estar olhando para essas oportunidades e oferecendo esse serviço de design, né? E também fortalecendo essa nossa entrega, procurando entregar muito valor para essas pessoas nesses projetos, para a gente construir um portfólio, né? E poder cada vez mais conquistar melhores clientes, conquistar clientes que nos valorizem cada vez mais. Então acho que é isso, assim, né? É olhar para o nosso networking, para quem a gente conhece, para trabalhar para essas pessoas, né? Foi como a gente fez. Branding Foco, vamos lá. Como vocês avaliam a viabilidade de um projeto que exige prazo de urgência de um cliente ideal? Não está aparecendo toda a pergunta aqui. E como... Ixi, Maria. Bom, vou responder a primeira porque a segunda eu não consigo visualizar aqui. Como a gente avalia a viabilidade de um projeto que exige prazo de urgência de um cliente ideal?
Pois é. É assim, essa questão do prazo, ela é bem peculiar, né? A gente tem até um conteúdo que é um cocôzinho, assim, né? A gente não pode ter um projeto bom, um projeto rápido e um projeto barato. Isso é impossível. A gente não consegue abraçar essas três coisas. A gente precisa escolher, né? Fazer essa escolha. Então a gente sempre trabalha com um prazo ideal, né? O prazo ideal é para independentemente do cliente. A gente tem o nosso prazo e procura passar isso para o cliente de uma forma transparente, mostrando que aquilo é necessário para que a gente chegue na qualidade da entrega que a gente almeja e que a gente espera. Então, tudo é negociação, tudo é negociável e a gente precisa conseguir mostrar para o nosso cliente a importância que tem da gente ter mais prazo, né? Então, se a gente está precisando de velocidade, né? Se o cliente está precisando de velocidade num projeto, a gente cobra mais caro. A gente cobra mais caro porque, né, não se pode ter tudo. A gente vai precisar talvez contratar uma pessoa para nos apoiar no projeto, algum freelancer que esteja já dentro dessa nossa rede de apoio quando precisa. Então isso é fundamental, assim, né? A gente ter essa clareza e conseguir passar isso para o cliente, né? Olha, meu prazo ideal aqui é 4 semanas. Se tu quer em 1 semana, vai custar tanto. Mas não dá. Tá. Bom, então alguma coisa você precisa abrir mão, né? Não dá para ter tudo. E eu acho que esse jogo de cintura, né, na negociação é uma coisa que a gente vai aprendendo também aos poucos, né, a se posicionar, porque uma negociação a gente está não é nós versus o cliente, né? A gente está ali os dois juntos procurando encontrar um bem comum, né, para ambas as partes, assim. Então a nossa adversária é a situação que está ali. A gente precisa entender isso, né? Quebrar esse paradigma e conseguir colocar para o nosso parceiro de negociação, que é o nosso cliente, os nossos pontos, né? Os nossos argumentos, as situações que se apresentam, aquilo que é importante para a gente, para que ele também possa reconhecer isso e a gente chegar nesse entendimento, né, do que é bom para os dois. Tá, como vocês fazem a precificação? Acho que esse era o da Branding Foco. Eu respondi, né? A precificação ela é diferenciada quando há uma urgência, né, fora o prazo ideal. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Do Mark Fiz: por que vocês hoje não postam tantos projetos de portfólio e focaram mais conteúdos para designers? Pois é, Mark, boa pergunta. Por quê, né? Porque a gente começou a perder muito projeto, sabe? A gente começou a perder muito projeto por preço. Então, hoje, se eu pegar o meu CRM lá e fizer um diagnóstico do motivo de perda das propostas comerciais, a grande maioria, eu diria que mais de 80%, a gente perdeu pelo preço que a gente estava praticando. E aí a gente começou ao invés de tentar mudar o nosso preço, né, começar a cobrar menos, porque isso não faz sentido para a gente. À medida que a gente vai se especializando, vai tendo mais repertório, a gente tem que cobrar mais, né? A gente tem que cobrar mais e não menos para poder fechar projeto. Aí a gente entendeu que a gente precisava educar também a nossa área de designers.
a respeito de negociação, a respeito de processo comercial, a respeito de precificação. E o nosso curso Design Invisível, ele não surgiu à toa, né? Ele surgiu também com esse intuito, né? Da gente poder ter um mercado que se valoriza, um mercado que sabe que design é valor e que isso traz crescimento, que traz evolução para quem contrata. Então isso tem que ter uma contrapartida financeira justa, né? Justa com o valor que é entregue. Então a gente passou a entender que, ao invés de tentar catequizar possíveis clientes, a gente precisava catequizar o nosso mercado, né? Falar da nossa forma de viver de design, né? Porque vem dando certo, né? Felizmente vem dando certo, graças a Deus vem dando certo. E tudo isso a gente pode compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas possam usufruir desse conhecimento, que é um conhecimento prático. A gente não leu isso em livro nenhum. Essa forma de fazer as coisas, 2PCA, isso aí tudo surgiu aqui, surgiu na prática mesmo, a gente se dando conta daquilo que fazia diferença na nossa entrega e também na prospecção, porque hoje a gente tem essas duas frentes, né? Uma frente de criação e uma frente de negócio. A gente entende que não adianta a gente ser muito foda nos projetos, muito bom naquilo que a gente faz em termos de design, se não tiver projeto entrando. Então, entender isso é fundamental e foi um divisor de águas para a gente, né? Um momento que a gente valorizou o comercial tanto quanto valoriza a criação. E por isso que a gente faz conteúdo para designers, para que mais pessoas possam viver dessa profissão que é tão apaixonante, que é o design, para que mais pessoas possam prosperar nessa carreira e valorizar o mercado como um todo, né? Porque não adianta a gente tá cobrando lá em cima se tem alguém aqui embaixo cobrando muito pouco, né? Às vezes o cliente não consegue, muitas vezes, né? E aí também é papel nosso mostrar a diferença, e a gente consegue fazer isso muitas vezes. Agora, em outras nem tanto, mas a gente consegue mostrar a diferença de uma para outra, mas ainda assim pode estar perdendo projetos, né? Então, para a gente poder fazer com que o mercado se torne mais justo e que mais pessoas possam usufruir desse viver de design, é que a gente está postando conteúdo para a nossa área, né? Pensando no designer e na designer. Então, é por isso. Ainda assim, a gente posta alguns cases, porque é importante também, mas eu vejo que hoje o nosso foco está em trazer mais conhecimento para quem trabalha na área, porque isso vai fazer com que o nosso mercado como um todo se valorize mais. E à medida que a gente se valoriza, a gente é mais valorizado também pelos nossos prospects e possíveis futuros clientes. Beleza, Mark? Bom, gente, vou responder mais uma aqui. Deixa eu ver, aqui tem... Tá. Responder essa aqui do Post-it Design. Como saber se uma empresa não vê o design como arte? Perguntando, né? A gente precisa fazer essa investigação na prospecção comercial. Isso é fundamental, a gente conseguir qualificar essas oportunidades, né? Entender qual é o pensamento dessa empresa ou das pessoas que estão nessa empresa com relação ao design. Se vê o design como arte, como um salão de beleza, né? Uma perfumaria, a cereja do bolo, ou se elas veem o design mais no sentido que a gente vê, né? Que é um grande gerador de valor, uma ciência da inovação, que vai trazer essas oportunidades que estão esperando para serem reveladas
dentro daquele negócio, né? Então é só perguntando mesmo, né? Só fazendo esse diagnóstico para saber se essa empresa que você está se relacionando, né? Como que ela vê o design. Então isso é importante para a definição do pitch, com certeza, né? Para não ter futuras desavenças. Mais uma pergunta aqui e a gente já encerra. Degustação seria uma demonstração do que foi planejado? Pergunta do Marcos. Não, Marcos, não é uma demonstração do que foi planejado. Não sei se eu já respondi em que momento que você perguntou, mas a degustação ela é um projeto que a gente chama de trial, né? Um projeto fictício muitas vezes, que ele não é necessariamente uma demanda que vai ser implementada pela empresa, mas ele pode vir a ser, ele faz parte do universo da empresa. Então, por exemplo, para Faber-Castell, né? Vamos falar aqui. A gente fez um projeto de degustação para Faber-Castell e na época a gente propôs uma embalagem de canetas, que não tinha na época, né? Essa embalagem que a gente concebeu, apresentou, pegou um avião, foi lá para São Paulo, mostrou para eles, e aí a partir dessa apresentação de um projeto que nunca saiu do papel, eles abriram a porta para a gente e nos deram um projeto real, né? Uma oportunidade real de trabalhar com eles em um outro produto, né? Uma outra categoria. Então, o projeto de degustação é isso, né? Tem essa intenção de mostrar aquilo que você faz e faz bem. Então, é focar nas suas entregas principais e pelas quais você quer ser lembrado e chamado, né, para novas oportunidades, para novos projetos. Então, é isso assim que eu estou podendo falar a respeito da degustação. Beleza, galera? Só mais uma aqui do Marco que eu achei legal. O que falar quando a pessoa que entrou em contato não é a pessoa que decide? Pois é, Marco, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito, né? É um desafio a gente encontrar a pessoa da caneta, né? Que a gente fala muitas vezes, quem tem a caneta para decidir. E é um desafio mesmo, é um desafio. E a gente precisa ter, digamos assim, um certo jogo de cintura e uma flexibilidade para trazer essa pessoa, que não é necessariamente uma decisora, para trazer para dentro, né? Para trazer para perto da gente, para cativar essa pessoa, para que ela possa ser uma influenciadora positiva da nossa empresa, né? Uma influenciadora positiva do nosso trabalho. Eu entendo que se você criar valor para essa pessoa que necessariamente não é a decisora ainda, você vai estar conquistando essa pessoa, você vai estar tendo um voto de confiança da parte dela, a ponto dela influenciar nessa decisão, né? Dela poder falar bem de você, da sua empresa, do seu estúdio, enfim. E isso ter um peso depois na hora de decidir, né? Se essa empresa estiver falando com outras também, outras empresas ou profissionais. Então é legal de ter essa atenção com todas as pessoas que a gente entra em contato, porque elas podem de fato influenciar as pessoas que decidem depois. Beleza? Bom, gente, ficamos por aqui, falamos bastante hoje. Até a próxima live, beleza? Uma boa semana para todo mundo.